Nosso universo é um átomo e cada átomo é seu próprio universo. Se você está pronto para sua crise de identidade cósmica diária, então fique ligado, porque hoje estamos viajando juntos para o mundo dos átomos e tentando responder as maiores perguntas do cosmos. Se você gostou, agradeço um polegar para cima e um comentário, pois é assim que conseguimos que o algoritmo do YouTube mostre este vídeo para ainda mais pessoas. Muito obrigado, pessoal, e sejam bem-vindos. Vocês sabiam que eu e você somos muito parecidos? Sim, porque somos todos feitos do mesmo tecido, átomos, para ser exato. Um átomo é o bloco de construção básico da matéria. Todas as substâncias sólidas, líquidas ou gasosas são feitas deles. Os elementos químicos, por exemplo, diferem uns dos outros na estrutura de seus respectivos átomos. O nome átomo vem do grego antigo átomos e significa indivisível. Isso acabou não sendo muito correto, pois, como descobrimos no século XX, os átomos podem de fato ser divididos, como demonstrarei agora. Este pequeno átomo aqui, que obviamente não pode ser visto, será dividido com esta tesoura de cozinha convencional. Brincadeiras à parte, o fato de os átomos serem indivisíveis também não é verdade, pois agora sabemos que eles são compostos de várias partes individuais. Eles são compostos por um núcleo atômico e uma camada atômica. O núcleo atômico, por sua vez, consiste em prótons com carga positiva e um número de nêutrons eletricamente neutros com aproximadamente o mesmo peso. E mesmo esses podem ser divididos em partículas menores, os chamados quarks. Acho incrivelmente fascinante a ideia de que tudo aqui é feito de quarks e que no microcosmo existe esse mundo próprio, que é um pouco como o código de programação subjacente de nossa realidade. Por que isso acontece? Por que existem átomos e quarks? Algumas pessoas respondem a isso. Deus criou os quarks. Mas do que Deus é feito? Ele não deveria ser feito de quarks? Outras pessoas dizem que o nosso cosmos é apenas uma simulação e que, quando exploramos o microcosmo, estamos realmente examinando os pixels da nossa simulação. Isso é possível, mas aí surge novamente a pergunta: do que é feito o mundo real fora da simulação? Veja bem, estamos realmente falando sobre os mistérios mais fundamentais do cosmos. E uma abordagem poderia ser: nosso universo é um átomo. Aposto que a cena que a maioria de vocês tinha em mente quando clicou neste vídeo é esta do filme Homens de Preto. Na cena, não são átomos, são bolas de gude com as quais um ser alienígena superior está brincando, mas tão semelhante e tão universo como uma entidade menor em um mundo ainda maior acima. Qual seria o argumento para isso? Em primeiro lugar, que as semelhanças entre o microcosmo e o macrocosmo já são notáveis. Um átomo não lembra de alguma forma um tipo de sistema solar? Os elétrons que se movem em conchas ao redor do núcleo atômico lembram um pouco os planetas que orbitam uma estrela central. E a outra semelhança impressionante. Um elétron é cerca de 2.000 vezes mais leve que um próton ou um nêutron, portanto, os elétrons contribuem com apenas 0,1% da massa do átomo. E 3 suposições: os planetas de nosso sistema solar contribuem com 0,1% da massa de todo o sistema solar. O Sol, como núcleo, é responsável por 99,9% da massa. Mas, na verdade, estamos procurando semelhanças entre um átomo e o universo, não apenas sistemas solares individuais. E há uma coisa em particular que se destaca: o grande vazio. Grande parte do cosmos é simplesmente vazia. Entre as galáxias não há basicamente nada, exceto uma matéria intergaláctica muito fina. Da mesma forma, em um átomo. O núcleo de um átomo é extremamente pequeno em comparação com o tamanho total do átomo. Os elétrons que orbitam o núcleo ocupam ainda menos espaço. Isso significa que os átomos são, em sua maioria, espaço vazio, com um núcleo muito pequeno e denso e elétrons em sua órbita. Assim como os átomos são, em sua maioria, espaço vazio com pequenos núcleos densos e elétrons em sua órbita, o universo também é, em sua maioria, espaço vazio com pequenos objetos densos como estrelas e nebulosas espalhadas. Em ambos os casos, a quantidade de espaço vazio é muito maior do que a quantidade de matéria presente. O vazio do átomo é, portanto, uma reminiscência do vazio do cosmos. Mas essas são apenas semelhanças e nenhuma delas indica que nosso universo é realmente um átomo. E, de fato, há algumas boas razões contra isso. Primeiro de tudo, o tamanho e a complexidade do universo. Sabemos que, em última análise, o universo é composto de átomos.
E ele é composto por muitos átomos. Estima-se que haja 10 elevado à potência de 80 átomos no cosmos, sendo que isso é um 1 com 80 zeros. Como nosso universo pode ser composto por esse número inconcebível de átomos se ele próprio fosse um átomo? E isso não significaria também que cada átomo em nosso universo seria, por sua vez, seu próprio universo? Isso, por sua vez, significaria que cada átomo conteria um número tão grande de átomos. E isso teria que ser refletido no peso de alguma forma. Os átomos, entretanto, são realmente leves. Eles são expressos na unidade de massa atômica ou DA, que é 1/12 do peso de um isótopo de carbono 12. O peso exato difere dependendo do tipo de átomo. O peso de um átomo de hidrogênio é cerca de 1,008 U e o peso de um átomo de oxigênio é cerca de 16 U. De qualquer forma, todos eles são incrivelmente leves, pode-se dizer. E, do outro lado, temos o universo, que pesa um pouco mais do que o depois de um buffet à vontade no restaurante chinês, que é estimado em 10 elevado a 56 kg. Portanto, se os átomos fossem universos próprios, eles deveriam ser mais pesados, certo? Por exemplo, se eu comer um determinado número de átomos, por exemplo, na forma deste biscoito, então ganhei peso. E outro contra-argumento: as leis segundo as quais os átomos e o universo funcionam são absolutamente diferentes. Os átomos são descritos pela mecânica quântica, a parte da física dedicada às menores coisas, enquanto o universo pode ser descrito principalmente pela teoria geral da relatividade de Einstein. E a física quântica e a relatividade geral estão em guerra em muitos aspectos. Portanto, parece relativamente improvável que o macrocosmo e o microcosmo possam, de fato, ser um só. Mas quem sabe, talvez a questão de saber se o universo é um átomo esteja nos levando ao caminho certo. Talvez cada átomo contenha uma espécie de mini buraco negro como uma entrada física quântica para um novo universo e, por causa dessa barreira mecânica quântica, não possamos medir o peso real dos átomos. É um jogo mental interessante, mas infelizmente sem nenhuma evidência no momento. Agora, eu gostaria muito de saber sua opinião. O universo é um átomo ou isso é um completo absurdo? Escreva-me suas ideias e argumentos nos comentários. Talvez possamos iniciar uma discussão empolgante, o que me deixaria muito feliz. Não é como se o conhecimento científico estivesse gravado em pedra para sempre. O telescópio James Webb pode até ter refutado o Big Bang. A descoberta de galáxias antigas, no mínimo, vira a astrofísica completamente de cabeça para baixo. Saiba tudo sobre essas galáxias antigas e por que elas estão mudando nossa compreensão da física no vídeo mostrado aqui. Não deixe de conferir, se quiser apoiar o canal, navegue pela minha loja espacial. Lá você pode obter as camisetas dos vídeos, planetas de pelúcia, meteoritos reais e muito mais. Toda compra apoia meu trabalho. Caso contrário, vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal!